Todos que me assistem aqui agora, e nessa live nós vamos falar sobre 5 temperos que podem ajudar a combater a má circulação, as varizes e também as dores nas pernas. Então já imaginou se esses temperos pudessem ajudar a melhorar a sua circulação? Então, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas artérias ou nas veias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição que atinja, que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Mas antes a gente precisa entender como você vai desconfiar de que está com má circulação. Por esse motivo, eu vou dar uma passada rápida pelos principais sinais e sintomas desse problema que é muito comum e que vai acometer praticamente todo mundo que não tiver um estilo de vida saudável. Mas antes disso, eu peço que você me conte, que você escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, porém neste momento estou em Foz do Iguaçu, Paraná, aproveitando para conhecer essa cidade linda aqui do nosso país. Inclusive hoje eu fui nas Cataratas do Iguaçu. Olha pessoal, que lugar maravilhoso. Então se você tiver a oportunidade de conhecer, vá, porque vale muito a pena. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e também me conta se você tem ou não má circulação, porque eu quero te conhecer melhor. Um abraço aí para Cecília, lá de Belém, que já mandou a mensagem dela. Então quais são, e também para Selma lá do Rio de Janeiro, quais são os sinais e sintomas de má circulação? Então são a sensação de pernas cansadas, que pode ser um peso, cansaço, fadiga nas pernas, principalmente após longos períodos em pé ou sentado. Também pode ter dor nas pernas, principalmente nas panturrilhas, que piora ao andar e que melhora com repouso, que a gente chama de claudicação intermitente, um problema muito comum em quem tem doença arterial periférica. Além disso, a má circulação também pode causar formigamento, dormência, alfinetadas, inchaço, varizes. A pele pode ficar pálida ou descolorida. A pessoa com má circulação, ela pode ter úlceras de difícil cicatrização, unhas e cabelos fracos, frio nas extremidades, dificuldade de cicatrização, não dessas úlceras, mas de qualquer outra lesão que venha a acometer essa pessoa, e também as câimbras musculares que acontecem por conta da má circulação, que não permite que o sangue rico em nutrientes e rico em oxigênio chegue naquele músculo, e aí aquele músculo, uma vez sofrendo, uma vez sem oxigênio, ele reage enviando dor. Então, pessoal, quais são os melhores temperos para quem tem problemas de má circulação? Eu já vou te falar, mas antes eu peço que você dê o seu like, porque quando você dá o like, você faz com que outra pessoa também tenha acesso a esse conteúdo. No último vídeo, o pessoal estava perguntando, doutor, o que é like? O que é like? O que é like? Pessoal, o like é o joinha, é o gostei. Então, coloca aí no vídeo, aqui embaixo, aperta o joinha, porque quando você aperta o joinha, o que o YouTube faz? O YouTube automaticamente faz com que esse vídeo chegue para outra pessoa. Então, o seu joinha, o seu gostei, o seu like tem o potencial de ajudar uma outra pessoa a combater a má circulação. Então, se todo mundo aqui der like, olha quantas pessoas nós vamos ajudar a combater este problema tão comum. Então, o seu like, o seu joinha vai ajudar uma outra pessoa a resolver o problema da má circulação. Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. E o nosso quinto tempero, que a gente já falou aqui algumas vezes, em algumas ocasiões, é a cúrcuma, que é rica em curcuminoides, que principalmente a curcumina. E esses curcuminoides, eles têm um grande potencial anti-inflamatório e também um grande potencial antioxidante. E a má circulação, ela via de regra ela tem estresse oxidativo. Então, os radicais livres, eles causam estresse oxidativo que geram prejuízos para a nossa circulação e também sempre há inflamação. Então, quando a gente combate o estresse oxidativo e a inflamação, automaticamente nós também estamos combatendo a má circulação. Então, todos
esses temperos que eu vou falar hoje, não só a curcumina, mas todos eles têm um grande potencial antioxidante e também anti-inflamatório. Mas os benefícios da cúrcuma não param por aí, porque ela, além disso, ela também é capaz de melhorar a nossa função endotelial. O endotélio é a parede de células que reveste a parte interna dos nossos vasos sanguíneos. E as funções do endotélio são fundamentais para uma boa circulação. É o endotélio, por exemplo, que participa da contração e do relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, o nosso endotélio precisa estar saudável para que a gente possa combater a má circulação, até mesmo porque, muitas vezes, a origem da má circulação é justamente algum problema que está acontecendo no endotélio. Então, quando a gente melhora a função endotelial, a gente também melhora a circulação. Mais do que isso, a cúrcuma também pode reduzir o risco de coágulos e também melhora o nosso perfil lipídico, principalmente porque ela é capaz de reduzir o LDL, que é aquele colesterol popularmente chamado como colesterol ruim, o colesterol que se acumula nas nossas artérias, que forma as placas de aterosclerose essas que interrompem o fluxo sanguíneo, que podem causar infarto, que podem causar derrame, que nada mais é do que má circulação. O infarto é má circulação, é a interrupção do fluxo sanguíneo para o músculo do seu coração. O derrame também é má circulação, é a interrupção do fluxo sanguíneo para o seu cérebro. Então, a gente reduzindo os níveis de LDL, a gente também contribui para a circulação. E um ponto importante aqui é que a cúrcuma ela é melhor absorvida com a piperina, que vai ter tudo a ver com o nosso quarto tempero que eu vou falar já já. Quem tem que tomar cuidado com a cúrcuma? Quem está grávida e também quem toma anticoagulante cumarínico, como por exemplo a varfarina. Essas pessoas devem consumir com bastante moderação ou até mesmo não consumir. Nosso quarto tempero, como eu falei, a piperina. O que a piperina faz? Ela aumenta a absorção da curcumina. Então, quando a gente combina a piperina com a curcumina, a gente faz com que essa curcumina seja muito mais absorvida pelo nosso corpo, porque a curcumina em si, ela é naturalmente pouco absorvível, ela tem uma baixa biodisponibilidade e por esse motivo a gente precisa lançar mão dessa estratégia, desse artifício para melhorar a biodisponibilidade da curcumina. E onde que a gente encontra a piperina? A gente encontra a piperina na pimenta do reino, que é, pelo menos para mim, é o meu tempero favorito. Eu amo pimenta do reino, eu coloco pimenta do reino em tudo. E a pimenta do reino, por ser rica em piperina, a piperina ela tem essa característica de potencializar a absorção de algumas substâncias. É assim com a curcumina e assim também, por exemplo, com a vitamina B. E a gente sabe que as vitaminas do complexo B, elas são fundamentais para a saúde do nosso sangue. A vitamina B12, por exemplo, ela é necessária para que as nossas hemácias, para que os nossos glóbulos vermelhos funcionem bem e fiquem saudáveis. Mais do que isso, como eu falei, a pimenta do reino, ela também tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante, que vai combater, respectivamente, inflamação e estresse oxidativo. E, na parte da inflamação, como muitos problemas relacionados à má circulação têm o componente de estresse oxidativo e tem o componente de inflamação, quando a gente combate isso, a gente também combate esses problemas. Quer saber problemas que também tem na participação deles, né? Na formação deles, a participação da inflamação e do estresse oxidativo? Diabetes, pressão alta, aterosclerose. Então tudo isso aí está diretamente ligado a esses dois fatores, estresse oxidativo e inflamação. E mais do que isso, a piperina presente na pimenta preta também tem propriedades vasodilatadoras, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, reduzindo dessa forma a pressão arterial e também reduzindo o impacto do sangue, de uma má circulação nos seus vasos sanguíneos. Então, vamos pensar da seguinte forma: se o seu vaso sanguíneo está estreito, o sangue não vai passar por ele tão bem. Agora,
Se o seu vaso sanguíneo estiver relaxado, o sangue vai passar com mais facilidade. É a mesma coisa de um trânsito, né? Quando a gente está no trânsito do carro, se tiver muito carro para uma pista estreita, o que vai acontecer? Vai engarrafar. Agora, se for uma pista larga, com várias faixas, aí não vai haver engarrafamento e o trânsito vai fluir muito melhor. Uma atenção aqui, pessoal, para o uso da pimenta preta é que ela também pode aumentar a absorção de alguns medicamentos, principalmente os anticoagulantes, as estatinas utilizadas para o colesterol e também alguns antidepressivos, tá bom? Então, quem toma esses medicamentos deve tomar cuidado com o uso simultâneo da piperina, da pimenta preta, porque senão pode aumentar a concentração desses medicamentos e aí, uma vez aumentando a concentração, também pode aumentar o risco de algum efeito adverso relacionado ao uso deles, beleza? Ó, pouca gente dando like, eu quero mais like para a gente poder ajudar mais pessoas a combaterem também a má circulação. Você está aqui comigo agora assistindo, você já começou a combater a má circulação. Então, por que não ajudar uma outra pessoa a fazer o mesmo que você está fazendo agora? Então, eu conto com você para deixar o seu gostei, para deixar o seu joinha e a gente fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. O terceiro tempero, que também é um dos meus favoritos, é o alecrim, que fica uma delícia com cordeiro, que fica uma delícia para você misturar com queijo, para fazer com uma batata assada, para você temperar a sua comida, alguma preparação cozida ou alguma preparação assada. O alecrim é maravilhoso, porque ele é rico em ácido rosmarínico e também em ácido cafeico, que possuem propriedades vasodilatadoras que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo e também melhorando a circulação. Mais do que isso, o alecrim também pode ajudar a reduzir a glicemia, né? Os altos níveis de açúcar no sangue, que também são fatores de risco para a má circulação. Então, pessoas que têm diabetes costumam também ter má circulação, e essa má circulação muitas vezes é causada pelo excesso de açúcar no sangue. Então, quando a gente controla melhor o nosso açúcar no sangue, quando os níveis de açúcar, de glicose, estão dentro do ideal, a gente reduz muito o risco de má circulação. E se você tem má circulação, possivelmente são os altos níveis de açúcar no sangue que estão causando este problema. O alecrim, ele também é antioxidante, também é anti-inflamatório e a gente tem que tomar cuidado com o uso concomitante junto de anticoagulantes cumarínicos como a varfarina, ok? Então quem toma varfarina, quem toma o Marevan, tem que tomar cuidado com muitos alimentos. E com esses alimentos que eu estou te falando agora, não é diferente. Nosso segundo tempero é o alho, que é rico em alicina, que ajuda a reduzir a viscosidade do sangue, favorecendo a circulação e também prevenindo a formação de coágulos. Mais do que isso, o alho também ajuda a reduzir a pressão arterial, a controlar a glicemia e pode ter um efeito benéfico também no melhor controle do colesterol. O consumo ideal diário do alho deve girar em torno de 2 a 4 gramas por dia. E mais uma vez, nós temos que tomar cuidado com os anticoagulantes cumarínicos, porque eles podem interagir de forma negativa com o alho. Nosso primeiro tempero, que também eu gosto, que o pessoal adora colocar nas massas, adora colocar nas pizzas, é o orégano. Assim como o alecrim, ele também é rico em ácido rosmarínico, que tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. E o orégano também pode ajudar a reduzir a pressão arterial, que é um fator de risco para a má circulação, pode ajudar a reduzir o colesterol ruim, o LDL, que também são fatores de risco para a má circulação, e pode contribuir para a perda de peso. A obesidade e o sobrepeso também são grandes fatores de risco para a má circulação, porque acabam sobrecarregando os seus vasos sanguíneos e isso gera problemas para eles. Então, o orégano, ao regular o apetite, ao melhorar a digestão, ao contribuir para a saúde da sua microbiota, ele favorece a manutenção de um peso saudável. Então, ele pode ser aí uma excelente opção para você que tem má circulação. Mas, pessoal, não adianta você imaginar e você se iludir, pensar que eu vou comer um dente diário por dia,
com uma pitada de pimenta preta, com uma pitada de cúrcuma, uma pitada de orégano e uns raminhos de alecrim, e a minha circulação vai melhorar de uma hora para outra, né? No dia seguinte, sem que eu precise fazer mais nada. Isso não vai acontecer, pessoal. O tratamento, a abordagem, a má circulação é um problema que deve ser abordado de forma multifatorial, interdisciplinar. Então não adianta você comer alho, cúrcuma, pimenta preta, alecrim, orégano, se você não mantém um peso saudável, se você fuma muito, se você bebe muito, se você controla mal o seu diabetes, sua pressão, seu colesterol, se você está muito acima do peso, se você é sedentário, se você não exercita a musculatura da sua perna, não pense que serão esses temperos que vão resolver o seu problema, porque eles não vão. Então, se você quiser melhorar sua circulação, o que você precisa fazer? Controlar pressão alta, controlar diabetes, controlar colesterol alto, manter um peso saudável, não ser sedentário, deixar de fumar e deixar de beber. Então, se você quiser aprender como fazer tudo isso de forma simples, rápida, barata e prática e principalmente eficaz, sem precisar de médicos, sem precisar de remédios, sem precisar de exames, eu recomendo muito que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. O link está aí nos comentários, é o primeiro link da descrição do vídeo e também é o link fixado nos comentários. Então eu recomendo fortemente que, se você quiser melhorar a sua circulação, você compre o livro, leia o livro e coloque as orientações em prática, porque eu tenho certeza absoluta que quando isso acontecer, a sua vida vai se transformar para melhor como um todo. Então, não perca mais tempo e compre logo, adquira logo e leia logo o seu Código da Longevidade. O link é o primeiro link da descrição e também o link fixado nos comentários. Vamos lá, vamos aqui ver. Hoje eu vou no chat com vocês, vamos ver o nosso chat ao vivo. Vou mandando aqui um abraço para a Cecília de Belém, para a Selma do Rio de Janeiro, para Eu Sou Cristo Jesus, que é de BH, mas que está chegando aqui em Foz do Iguaçu na segunda-feira. Maravilha! Uma boa tarde para a Vera, para o Pedro Ribeiro de Goiânia, para a Angelina Veríssimo, para a Maria do Carmo Manzoli, que está sempre aqui com a gente também, falando que tem linfedema. Esse é um tema que será abordado aqui no canal em breve. O Pedro falando que a mulher dele também tem muita dor nas panturrilhas. Um abraço para Carla Lima Camilo, para o Edson Ponton, para Maria José de Minas Gerais, para Madalena Inácio, para Fernanda Ribeiro de Cruzeiro, São Paulo, para Tânia Lanes de Cataguases, que já compartilhou meu vídeo. E você, já compartilhou? Então, o que eu sempre falo aqui, pessoal, em vez de compartilhar fofoca, notícia ruim, tragédia, notícia falsa, corrente boba, coisas inúteis no Instagram, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo, porque ele vai ajudar a pessoa que assistir esse conteúdo. Então, você tem a possibilidade nas suas mãos de ajudar uma outra pessoa a combater a má circulação. Um abraço aqui, só um instantinho que eu estou subindo o meu chat para a B. Calma aí que eu vou subir, mas já mandei para o Edson Ponton, para a Betina, um beijo Betina, para Leia Araújo, a Betina morando em Lisboa, maravilha. Um abraço para Marino e Tati. Tá falando que não pode usar pimenta do reino, que ataca a retocolite. As pessoas têm hipersensibilidade à pimenta do reino. No caso dele, ele tem uma doença inflamatória intestinal que sim, pode acabar havendo uma piora dos sintomas com o consumo da pimenta do reino. Então, nesse caso, é melhor evitar. Um abraço para Elizabeth Novaes de Nova Iguaçu, para Terezinha Conceição de Salvador e também para Maria das Neves Dias, de Feira de Santana, na Bahia, para Silene Amorim, falando que tem cansaço nas pernas, mais na perna esquerda. Será porque, Silene, má circulação é uma boa hipótese aí para o seu problema. Um abraço para Eliane Duarte, para Conceição Licero, para Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia, para Maria do Socorro Vieira de Piauí, mas que mora no Distrito Federal, e também para a Eu Sou Cristo Jesus, que é a Val de BH, Minas Gerais. Um abraço também para o Altino Poeiras. Pessoal, é isso, hein? Vou me despedindo aqui de vocês nesse vídeo, mas eu peço que você não se despeça de mim aqui no canal, porque eu separei 2 vídeos especialmente feitos para você que está com problemas de má circulação, como muitos dos que estão me assistindo aqui agora. Então, olha,
Não perca esses dois vídeos. Esse aqui sobre bebidas que podem ajudar a melhorar a sua circulação e esse aqui sobre uma dose, um shot especificamente destinado a desentupir as suas artérias e desentupir as suas veias, tá bom? Um grande beijo para você e para sua família. Fique aqui e até a próxima. Amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo e amanhã tem mais.